Você pode começar, Jândia. Oi, professora. Você pode começar a sua apresentação. Eu vou ler daqui. No caso, eu vou ler tudo, né? Porque tinha parado lá até nos objetivos. Aí a senhora pediu o problema, a hipótese e a metodologia, né? Oi? Isso, foi isso mesmo. A senhora escutou? Escutei, é que eu tinha desligado meu microfone para te escutar, mas eu escutei sim. Tá, então eu vou começar aqui. Tá. Boa noite a todos. Boa noite. O processo de trabalho do assistente social na unidade mista de Moaná, Pará, no período de janeiro a julho de 2021. Possibilidades e desafio. Projeto de pesquisa apresentado à disciplina Pesquisa em Serviço Social segundo, ministrado pela professora mestra Vera Sueli Moraes Ferreira, como avaliação parcial para a pontuação da segunda verificação. Certo? Correto. Aí, Belém Pará, outubro de 2020. Título: Processo de trabalho do assistente social na unidade mista de Moaná, Pará, no período de janeiro a julho de 2021. Possibilidades e desafios. Aí, 1.2, delimitação do problema de pesquisa. Qual as possibilidades do assistente social dentro do ambiente hospitalar, no que se refere à sua atuação e o apoio para desempenhar suas funções? Né, quais as dificuldades? A delimitação do problema de pesquisa. É Qual porque as você dificuldades? leu qual as possibilidades. Não, qual as dificuldades do assistente social dentro do ambiente hospitalar, no que se refere à sua atuação e o apoio para desempenhar suas funções? Aí vem a justificativa. O que impulsionou a realização deste trabalho é tentar entender como são desenvolvidas as atividades do assistente social dentro do ambiente hospitalar e o apoio recebido por este profissional no que diz respeito à sua atuação para a melhoria do quadro de recuperação de pacientes. Sua importância está no fato de que muitas unidades de saúde, principalmente do interior, ainda não valorizam a atuação deste profissional. Assim, este trabalho poderá contribuir para a melhoria e apoio dos demais profissionais de saúde, bem como para pacientes e familiares que precisam do atendimento hospitalar. Esta abordagem pode contribuir também para uma ação mais humanizada aos pacientes com orientações de seus direitos e procedimentos que poderão adotar. Desta forma, poderá trazer ao município mais conhecimento das questões relacionadas ao desempenho da função do profissional de serviço social e se vem sendo executada de forma pertinente e colaborativa, agregando-as mais qualidade no trato com a clientela da unidade de saúde municipal, pelo fato de estar localizada em cidade do interior do estado, levando assim a despertar o interesse dos meios governamentais e científicos para esta problemática. Essa foi a justificativa. Aí agora passo para os objetivos. Objetivo geral: analisar como se desenvolve o trabalho do assistente social dentro do ambiente hospitalar na unidade mista de saúde de Moaná, Pará. Específicos. Primeiro, identificar as possibilidades de trabalho do assistente social na unidade mista de Moaná. Segundo, verificar as possibilidades postas para o desenvolvimento de trabalho do assistente social
na unidade mista de Moaná. Terceiro, apresentar os desafios postos ao assistente social na unidade mista de Moaná. Esses foram os específicos. Aí parou aí, professora, aí a continuação, problema. Será que na unidade mista de Moaná o trabalho desenvolvido pelo assistente social tem encontrado desafios e possibilidades que favoreçam uma melhoria nesta área de atuação, contribuindo com os demais serviços oferecidos? Este foi o problema. Aí vem a hipótese. Os desafios do trabalho do assistente social na unidade mista de Moaná são grandes pelo fato de não haver estrutura para o desempenho destas atividades deste profissional, devido ao fato de, nestas localidades, não haver apoio do gestor municipal no serviço público para a contratação e incentivo no desempenho de funções do assistente social. Essa foi a hipótese. Aí vem a metodologia. Este trabalho terá definido os métodos a serem utilizados para que a pesquisa seja realizada, qual o instrumento usado para coletar dados, os cenários observados e os indivíduos investigados, bem como o ambiente de atuação destes personagens. A abordagem será exploratória de acordo com o período de janeiro a julho de 2021. Como instrumento de coleta de dados, serão aplicados questionários, entrevistas e observação de atividade profissional no ambiente hospitalar. Serão 5 pessoas a serem entrevistadas e 10 questionários a serem distribuídos, com questões elaboradas com perguntas sobre como são vistas as atividades do assistente social no ambiente hospitalar. A análise será baseada em autores relacionados ao tema, onde os conceitos terão a contribuição de autores a serem pesquisados que nortearão o trabalho. Parei aqui, professora. Essa foi a metodologia. Tá certo, Jande. Obrigada pela sua apresentação, né? Que você vem desenvolvendo, e isso faz muito bem ao alunado. Aí a gente vai nas orientações agora, que aí tu vais avançando cada vez mais, né? Assim como os colegas também irão observando e vão também crescendo no sentido de elaboração de projeto de pesquisa. Então, você trouxe na capa direitinho, né, o processo de trabalho do assistente social na unidade mista de Moaná, Pará, no período de janeiro a julho de 2021. 2 pontos. Aí veio um subtítulo, possibilidades e desafios. Bem, quando a gente vê esse título, eu já penso, a Jande, ela vai querer estudar como é o trabalho do assistente social lá em Moaná nesse período, né? Quais são as possibilidades, o que é que ele está fazendo e quais são os desafios desse profissional? Eu logo vendo a questão do teu título. Aí, de imediato, eu vou pular aqui delimitação do problema, que eu tenho alguma coisa para colocar, pula a justificativa e venho para os objetivos, para ver se esse teu título está de acordo com o objetivo a que eu pensei que vinha o teu trabalho, já que na avaliação da banca é essa a intenção do pesquisador. E aí você coloca no geral, analisar como se desenvolve o trabalho do assistente social dentro do ambiente hospitalar na unidade mista de saúde de Moaná, Pará. Tá, então realmente ela quer analisar esse processo de trabalho do assistente social lá em Moaná. E aí tu poderia colocar analisar o trabalho ou o processo de trabalho, já que aqui você usou processo, né? Então, analisar o processo de trabalho, tá? Ficaria logo direto no processo, não precisa como se desenvolve. Não, analisar o processo de trabalho do assistente social dentro do âmbito hospitalar, na unidade mista de saúde de Moaná, Pará. A unidade mista lá é o hospital, é?
Sim, professora. Tá. Aí, específico. Aqui você repetiu, inclusive, né? Porque eu imprimi que você encaminhou para mim, mas foi só uma questão de digitação. Você colocou no específico número 1. Identificar as possibilidades de trabalho do assistente social na unidade mista de Moaná. No específico 2, verificar as possibilidades, de novo, né, postas para desenvolvimento de trabalho do assistente social na unidade mista de Moaná. E o terceiro, apresentar os desafios postos ao assistente social na unidade mista de Moaná. Então, aqui, nesse primeiro específico, eu acredito que seja identificar o processo, né, de trabalho, ou como é desenvolvido o trabalho dos assistentes sociais na unidade mista, né? Identificar as possibilidades de trabalho do assistente social na unidade mista de Moaná. Não, aí no primeiro não pode ser possibilidade, porque depois você coloca no segundo possibilidade. Para você ver essas possibilidades, esses limites, você tem que conhecer a realidade de trabalho, né? Então, o teu primeiro específico seria identificar o fazer profissional, identificar ou descrever, né, o fazer profissional. Aí, do assistente social na unidade mista de Moaná. Tá, aí tu vai conhecer. É o primeiro, né? Tu vai identificar. O que é que ele desenvolve? Ah, ele faz sala de espera, ele faz visita ao leito, ele faz contato com os familiares, ele faz atendimento social. Como é que ele faz? Quais são os instrumentais que ele utiliza? Diga de novo, identificar. Identificar o processo, ou fazer profissional, para não ficar muito processo, né? Identificar o fazer profissional. Eu coloquei identificar as possibilidades, né? Foi, aí só que aí no Foi segundo tem verificar as possibilidades de novo. só que eu mudei justamente como a senhora colocou nesse anterior. Eu mudei esses específicos como a senhora tinha me falado, entendeu? Ah, sim, mas Eu fiz. tá equivocado aqui. O item 1 do específico está igual ao item 2. Tá, o primeiro está assim: identificar as possibilidades de trabalho do assistente social na unidade mista de Moaná. O segundo, verificar as possibilidades postas para o desenvolvimento de trabalho do assistente social na unidade mista de Moaná. A Foi, mas mesma eu coisa, coloquei de né? acordo como a senhora tinha me falado, entendeu? Porque eu mudei Aí só que anterior. tem que ser identificar o fazer profissional ou conhecer. Eu acho que fica até melhor se colocar conhecer, o Fazer fazer profissional. profissional do assistente social na unidade mista de Moaná. Aí tu conheceu, né? Aí, a partir desse conhecimento, tu vais verificar quais são essas possibilidades que ele vem trabalhando. O que que ele vem fazendo, além do que a instituição está colocando, o que que ele vem fazendo como profissional. Ele tem uma proposta de trabalho, uma proposta de intervenção, como é que ele vem agindo, né? E Então quais vai são os ficar desafios? assim, Aí, e identificar. o terceiro, quais são os desafios que se apresentam? Falta estrutura institucional, falta verbas, o que está faltando para ele ir além, caminhar além do que está posto, né? Então, só dando esse ajuste aqui nos teus objetivos, dá para você fazer direitinho a sua análise. Porque aí, tu tendo todos esses pontos, conhecendo a realidade dele, vendo as possibilidades e vendo os desafios, aí você pode analisar esse processo de trabalho, né? Vai ter todo o conteúdo para fazer essa análise, porque a análise ela não vai surgir do nada, né? Então ela vem a partir desses pontos que a gente diz que os objetivos específicos eles são os degraus para você alcançar o teu objetivo geral, lembram, né? Então, assim está colocado o seu trabalho. Então, como a gente pode ver, o teu título está indo ao encontro dos objetivos, assim como está posto, como nós colocamos agora. Então, a gente já começa a ver que o teu trabalho está seguindo a lógica, uma lógica de entendimento, para a gente chegar ao final e dizer, olha, esse projeto está redondinho. Um ponto está respondendo ao outro. Um ponto está linkado ao outro, tá? Ok. Então, aí tá. A gente vai voltar para cá para o início. Aí você colocou delimitação do problema de pesquisa. Você colocou delimitação do problema de pesquisa e depois você colocou problema.
Então, é a mesma coisa, tá? Delimitação do problema de pesquisa é a mesma coisa que o problema. Ou você coloca o problema depois dos objetivos, ou antes dos objetivos, ou antes da justificativa. Não existe uma estrutura rígida de como você organizar isso. Eu fiz uma orientação só para que tu não fugisse do que estava sendo solicitado. Mas nem todo professor pede a mesma rigidez, porque depende muito de teóricos, tem que vir todos os itens. Só não precisa vir numa ordem muito rígida. Eu só não posso colocar a justificativa lá para trás, os objetivos lá para trás, né? Então fica assim dentro de uma lógica errada, tá? Essa tua delimitação do problema de pesquisa poderia ficar aqui, mas aí tem que ser ou aqui ou problema, porque é a mesma coisa, tá bem? Aí Aí olha eu tiro só. então isso aí, deixa o problema, então. Oi? Eu tiro essa delimitação do problema de pesquisa. Pois é, tira um ou outro, porque olha só, bora ver aqui. Na delimitação do problema de pesquisa, você coloca assim: qual, na verdade é quais, né? Quais as dificuldades do assistente social dentro do ambiente hospitalar no que se refere à sua atuação e apoio para desempenhar suas funções? Essa está na delimitação do problema. Quando a gente vai lá para o problema, você coloca assim: será que na unidade mista de Moaná, o trabalho desenvolvido pelo assistente social tem encontrado desafios e possibilidades que favoreçam uma melhoria nesta área de atuação, contribuindo com os demais serviços oferecidos? Você É. acha que está igual, Não. né? Então você tem que chegar a um denominador comum. Qual é o seu problema? O que é que tu queres? Qual é o objetivo do teu trabalho, Certo. né? Então, o objetivo do teu trabalho, ele vai estar comandando o teu problema. O objetivo do teu trabalho será o objeto de estudo. O objeto de estudo, pelo que eu estou entendendo no seu trabalho, é o processo de trabalho do assistente social lá na unidade mista de Moaná, Isso. né? Como é realizado o processo de trabalho do assistente social na unidade mista de Moaná, né? Quais são as suas possibilidades, os seus desafios? Não é esse o teu objeto de É, estudo? Então, o isso. teu problema será com essa pergunta, que englobe esse teu objeto de estudo. Porque aqui, É. quando tu fala na delimitação do problema de pesquisa, quando você coloca assim, olha, quais as dificuldades do assistente social dentro do ambiente hospitalar no que se refere à sua atuação e apoio para desempenhar suas funções? Eu vou pensar que o teu título trata-se só das dificuldades. Quais são as dificuldades do trabalho do assistente social lá na unidade mista de Moaná e como é que se dá o apoio da equipe para desenvolver suas funções? Eu acho que esse apoio aqui, inclusive, ele precisa ser retirado, tá? Na verdade, tem que ser ou esse delimitação do problema, mas aí tem que modificar, porque tu não queres saber só as dificuldades, né? É. Você quer conhecer o processo e saber as possibilidades e os limites, né? E os desafios. Isso. Aí no seu problema, que você já coloca como problema, você coloca: será que na unidade mista o trabalho desenvolvido pelo assistente social tem encontrado desafios e possibilidades que favoreçam uma melhoria nesta área de atuação? Mas tu não quer saber, a princípio, se esse trabalho dele se vai favorecer melhoria ou não. O que eu entendo dos teus objetivos e do teu título é que tu queres analisar o trabalho do assistente social. Tu quer conhecer o trabalho dele. Como é que ele executa o trabalho dele, quais são os limites, quais são as possibilidades, né? Então, não É. existe a questão da melhoria, isso aí seria uma interpretação para depois, entendeu? Então, teu objetivo, o teu problema, né, que é o objeto de pesquisa, tem que ir ao encontro dos teus objetivos, tá bom? Então, você só Tá. vai reorganizar aqui essa parte do problema, aí tu tira esse 1.2, delimitação do problema da pesquisa, ou um ou outro, entendeu? É tirar a delimitação lá do problema. Certo. Tira não. Tá dando para entender, Jande? Sim, sim. E os outros colegas estão entendendo?
Sim, professor. Sim, sim, professora. Tá. Então, vamos seguir. Aí vamos, então, para a justificativa, né? É uma justificativa pequena, porque, como eu falei para vocês, é um pré-projeto, a gente ainda está começando, né, a fazer essa produção. Mas eu estou muito feliz porque a Jande ela vem fazendo, isso é muito bom, né, para ela mesma. E aí ela começa, né, dizendo o que impulsionou, por que ela quis fazer esse trabalho. Aí ela já começa dizendo a que veio, né? O que impulsionou a realização deste trabalho não é tentar, tá, Jande? Foi entender como são desenvolvidas as atividades do assistente social dentro do ambiente hospitalar e o apoio recebido por este profissional no que diz respeito à sua atuação para a melhoria do quadro de recuperação de pacientes. Isso aqui você precisa retirar ou melhorar. A não ser que você queira, não, professora, mas eu quero fazer isso. Então, tu vai ter que colocar isso aqui tudinho, ter que reorganizar o teu título para você colocar isso. Porque além de conhecer o trabalho, analisar o trabalho, conhecer as possibilidades e desafios, tu ainda quer saber se atende à melhoria dos pacientes. Entendeu? E se fosse para atender as melhorias do paciente, quem seria o sujeito da pesquisa seria o paciente. Porque é o paciente que vai ter que dizer, não, o trabalho que ela desenvolve vem contribuindo para a melhoria da minha vida, a minha família estava sem recursos nenhum financeiro, mas ela orientou, encaminhou para o CRAS, onde eu pude ter o Bolsa Família. Você entendeu, Jande? É. Então, tu não queres ter essa fala porque tu não vai dar conta no teu TCC, tá? Então, o que impulsionou a realização deste trabalho foi tentar, né? Na verdade, foi conhecer, para ficar bem direto, bem objetivo, sabe, Jande? Quanto mais objetivo tiver o trabalho, um projeto melhor. Então, o que impulsionou a realização deste trabalho foi o desejo de conhecer como são desenvolvidas as atividades do assistente social dentro de um ambiente hospitalar. No caso, a unidade mista de Moaná. Né? Colocar isso também? Sim, pode colocar se você quiser. Só estou dando um exemplo para retirar essa questão do apoio recebido por este profissional, no que diz Já tirei. respeito, tá? Dando uma corrigida logo por aqui, pelo note mesmo. Isso. Aí essa questão aqui, olha, sua importância está no fato de que muitas unidades de saúde, principalmente no interior, ainda não valorizam a atuação deste profissional. Assim, este trabalho poderá contribuir. Isso aqui é uma afirmativa muito forte. Tu terias que ter um referencial teórico para você dizer que realmente nos interiores o trabalho do assistente social não é valorizado. A gente pode até achar, a gente pode até compreender dessa forma, mas eu, como pesquisadora na justificativa, eu não posso afirmar isso, porque eu ainda não fiz nenhuma pesquisa. Certo. Se eu fizer essa afirmativa, eu tenho que ter um respaldo teórico, né? De acordo com Fagundes, as unidades de saúde dos diversos municípios do estado do Pará, do Brasil, ainda não valorizam o trabalho da assistente, entendeste? Não pode ser uma afirmativa do pesquisador, por enquanto, na justificativa, tá? E mude isso aí também. Tá, e mude. Assim, esse trabalho poderá contribuir para a melhoria e apoio dos demais profissionais de saúde, bem como para pacientes. Isso aqui poderá até contribuir, né? Mas, sobretudo, de acordo com o teu projeto, a importância dele dá no fato de você conhecer esse trabalho e contribuir na efetivação, na melhoria do trabalho do profissional de serviço social. Que, por sua vez, né, se ele melhorar a profissão dele, se ele qualificar a profissão dele, ele vai atender de uma forma mais qualificada. Então, respondendo ao projeto ético-político do assistente social, tu pode fazer essa referência, entendeu? É.
Esta abordagem pode contribuir também para uma ação mais humanizada aos pacientes, com orientações de seus direitos e procedimentos que poderão adotar. Essa abordagem, né, este trabalho, esta pesquisa pode também contribuir para uma possível ação humanizada, porque você não sabe se não é humanizado ainda esse trabalho. Então, são palavras, assim, dentro de um projeto que a gente tem que ter Camilo alguns também cuidados. coloca essa outra. Esta Sim, abordagem pode contribuir. Como foi a palavra que você para uma falou? possível, né? Ah, Porque tu não sabe se já existe esse trabalho humanizado. Aqui tu está reafirmando também que não existe, tá? Então, tá. desta forma, poderá trazer ao município mais conhecimento das questões relacionadas ao desenvolvimento da função profissional de serviço social e se vem sendo executada de forma pertinente e colaborativa, agregando assim mais qualidade no trato com a clientela. Clientela é uma palavra que a gente já não utiliza, tá, Isso, eu fiquei Jane? meio disso também. Com a Aí, demanda, com os usuários, sabe? Pelo fato de estar localizado em cidade do interior do estado, esse texto aqui, na verdade, essa sua justificativa vai ter que ser melhorada. Mas esse é o processo mesmo, Jânio. Se você não tivesse produzido, não tinha como orientar, né? E aqui tu vai buscando cada vez mais. Eu vi que você colocou, daria para colocar uns 2 parágrafos, isso é muito bacana, né? Você traz uma com a redação. demanda lá, né, professora? Só voltando um pouquinho. Oi? Lá naquele, eu coloquei com a demanda, né? Só voltando um pouquinho. Com a clientela você colocou. Pois é, eu troquei pela A demanda. demanda, dá para ficar, né? Aí pode retirar esse pelo fato de estar localizada na cidade do interior do estado. Por quê? Porque Pode tirar qualquer esse. trabalho da assistente social ele tem que ser qualitativo, né? Levando assim a despertar o interesse dos meios governais e científicos para esta problemática. Não, tem que modificar, né? Tá. Contribuindo para um maior conhecimento por parte dos assistentes sociais, da importância do seu trabalho, junto à demanda atendida na unidade mista. Tem que colocar que o teu trabalho ele é importante para os profissionais, porque eles serão os sujeitos da tua pesquisa. É importante para a academia, né? Por quê? Porque vai colaborar para que os acadêmicos de serviço social, e os pós-graduandos, ou os próprios profissionais conheçam mais ainda o trabalho que vem sendo desenvolvido na unidade mista de Moaná pelos assistentes sociais. Sempre fazendo referência a esse ponto, que é o seu título, é o seu problema, é o seu objeto. Por isso que eu digo que muitas vezes pode achar que um projeto ele é repetitivo, mas ele tem que ser assim mesmo, tá? Então, essa sua justificativa você vai melhorar, porque também na justificativa, aqui você colocou, o que impulsionou a realização deste trabalho foi tentar entender como são desenvolvidas as atividades do assistente social. Tá, eu posso até dizer isso, não, foi isso que levou, ela quer conhecer o trabalho do assistente social lá no município de Moaná. Mas por que em Moaná? Entendeu? Será que ela assistiu, ela viu alguém trabalhando lá? Tem algum parente lá? Foi alguma aula que despertou ela a estudar dentro do serviço social na saúde? O que mais, o que te motivou, entendeu? O que te motivou a fazer essa pesquisa lá em Moaná? Acho que tem que ficar bem claro isso. O que te motivou a querer conhecer esse trabalho do assistente social lá? Será que ela tem a perspectiva de trabalhar nessa área, nesse local? Porque tu tens que empolgar a banca, né? Da necessidade desse teu projeto, tanto para você como para os outros que tu coloca aqui, né? Só tem que dar uma reorganizada nesse teu texto, nessa tua produção aqui da justificativa. Aí a gente vem para a hipótese, né? Na hipótese você colocou, olha, os desafios no trabalho da assistente social na unidade mista de Moaná são grandes pelo fato de não haver estrutura para o desempenho dessas atividades deste profissional.
devido ao fato de, nessas localidades, não haver apoio do gestor municipal, do servidor público, para a contratação e incentivo no desempenho das funções de assistentes sociais. Pode ser essa hipótese? Pode. Aí tu vai ter que ter o cuidado de que na tua entrevista, porque você falou aqui que vai ter entrevista, salvo engano, né? Questionário, entrevista, ter itens que te tragam essas respostas. Entendeu? Então, tu tens que ter esse cuidado. Porque tu tá querendo saber só se os desafios, né? Tu não coloca para além das possibilidades, os desafios do trabalho do assistente social na unidade mista de Moaná, né? Cidade de forma precária, devido à falta de uma estrutura do gestor municipal. Coloca os desafios, lembrando sempre que o seu trabalho não é só os desafios, né? As possibilidades São as também. possibilidades e desafios, entendeu? E aí o cuidado de ter no teu questionário ou na tua entrevista, ou nos dois instrumentos, perguntas que vão te trazer essas respostas, tá? Que pode ser feita ao assistente social, ele vai dizer, né, se tem apoio governamental, se não tem, como é que é o ambiente de trabalho, se responde todas as necessidades trabalhistas dele, entendeu? Só o cuidado, porque o teu roteiro da entrevista, o teu roteiro de questionário, ele vai ter que te trazer todas as respostas que você precisa. Certo. E essa hipótese depois ela vai ser confirmada ou não, né? Aí na metodologia, a gente tem, eu achei muito bacana tu ter trazido a tua metodologia, porque é difícil, e claro que vai ter que ampliar isso aqui. Mas já é assim, né? Grande feito mesmo você ter elaborado. Aí você coloca, este trabalho terá definido os métodos a serem utilizados para que a pesquisa seja realizada. Qual o instrumento utilizado para coletar os dados, os cenários observados e indivíduos investigados, bem como o ambiente de atuação destes personagens. A abordagem será exploratória, de acordo com o período de janeiro a julho. Como instrumento de coleta de dados serão aplicados questionários, entrevista e observação. Aí tu vens colocando aí. Então, eu já vi aqui que a tua abordagem vai ser exploratória, tu deve ir lá para campus, né? Para campo. Certo. Só que tudo que você coloca na metodologia, tu tens que ter o apoio referencial teórico. Então, tu nem precisa colocar assim mesmo, olha, este trabalho terá definido os métodos a serem realizados para que a pesquisa seja realizada, qual é o instrumento utilizado para a coleta, cenário, bem como o ambiente de atuação destes profissionais. Não, né? Este projeto terá uma abordagem qualitativa, né? Posto que, de acordo com o Minaio, a pesquisa qualitativa permite ao pesquisador isso, pode fazer uma referência a um texto, uma parte do texto dela trazer para cá. Se for citação curta, que é até 3 linhas, pode ficar dentro do próprio texto, entre aspas, sempre colocando a data e a página, o ano e a página, entendeu? Tu vai começar a dar referências teóricas. Certo. E aí, como instrumento de coleta de dados, serão aplicados questionários. Por que será aplicado o questionário? Qual a importância do questionário no teu projeto? Quais são os teóricos que te apoiam no entendimento da importância do que é o questionário e o que é que ele vem possibilitar para você? Aí tu coloca também que vai ter entrevista. Também, segundo qual autor tu está te referenciando quando tu traz para o teu trabalho, que a entrevista ela é importante para o teu projeto. E aí tu tens que ver se realmente o questionário e a entrevista, os dois serão necessários, tá? E a observação de atividade profissional no ambiente hospitalar, ou seja, observação ativa, né? Participante. Então, você vai estar lá direto, pelo que eu estou entendendo, porque, olha, observação de atividade, então seria uma observação participante, né? Você vai estar lá fazendo essa observação. E qual é o autor que apoia
essa tua metodologia no teu trabalho. Por que a observação participante ela é importante no teu projeto? Qual é a contribuição que essa observação importante vai trazer e o que é que os autores dizem da importância dessa observação participante? Então, sempre trazendo referencial teórico, que pode ser citação curta ou citação longa, que é a citação recuada. Aí você coloca, serão 5 pessoas a serem entrevistadas. 5 pessoas, vamos supor, serão 5 assistentes sociais. Não. Quem serão? Oi? Quem serão essas 5 pessoas a serem entrevistadas? Funcionários, pode ser. Mas Funcionários. você não disse em nenhum momento nas justificativas que os funcionários serão importantes para conhecer o trabalho do assistente social. Você está entendendo? Então, desde o início do teu trabalho, eu estou entendendo, o sujeito da pesquisa do teu trabalho é o assistente social. Então, o que eu coloco na justificativa tem que ter também na minha metodologia, o que eu desenvolvi Tem, aqui, uma coisa está de acordo com a outra. desde o título até chegar na De metodologia. tudo. Senão eu vou dizer, não, a Jônia está indo para cá e para lá, não sabe o que quer, né? Mas esse processo ele é normal. Então, para você afirmar que serão 5 assistentes sociais, tu tens que saber quantos assistentes sociais tem nesse hospital. Pelo turno da manhã tem uma, pelo turno da tarde tem uma, tem pelo turno da noite. No final de semana eles têm plantão com outro assistente social. Isso tudo tu vai ter que informar aqui. E dizer por que será importante o questionário, a entrevista, né? Quantas questões terão essa entrevista? Essa entrevista vai ser aberta, vai ser estruturada, semi-estruturada? O que é entrevista estruturada? O que é entrevista semi-aberta? O que é que os autores dizem, né, da importância dessa entrevista para um trabalho qualitativo, dessa forma de perguntar, dessa forma de conhecer a realidade, entendeste? Aí você traz, a análise será baseada em autores relacionados ao tema, onde os conceitos terão a contribuição de autores a serem pesquisados que nortearão esse trabalho. A análise dos dados, você tem que colocar, né? Qual é o método de análise dos dados? Vai ser o método fenomenológico? Vai ser o método histórico dialético? Por que será esse tipo de método? Tá? Será um método que vai contribuir para a tua análise da realidade vivenciada no contexto do trabalho pelos assistentes sociais no Moaná, para tanto se faz necessário recorrer às teorias discutidas por Karl Marx, por desenvolver uma concepção dialética de realidade, tu tens sempre que estar justificando, né? Lacatus, ao nos inferir sobre a pesquisa, sobre o método de análise dos dados, informa informa a necessidade de fazer uma análise que leve em consideração a realidade vivenciada pela sociedade. Enfim, tu tens sempre que reafirmar respaldada em autores. É o que a gente chama, que vai estar sempre andando lá, segurando na mão dos autores. A metodologia você tem que estar bem referenciada. O que vai acontecer também quando fores escrever o teu referencial teórico. Deu para entender, Jande? Sim. Né? Então, aí tu vais começar a ampliar a tua metodologia. E aí tu tens que fazer as leituras, né? Do que são os instrumentos, o que são as técnicas, o que é a pesquisa, abordagem exploratória, o que é a pesquisa qualitativa. Inclusive, eu mandei textos para vocês hoje, né? Para vocês lerem, que vai contribuir muito na metodologia, e a gente vai trabalhar também nas aulas desses textos. Inclusive, o texto passado, que a gente ainda não trabalhou, acho que vocês já fizeram um trabalho, eu só não falei do texto, mas a gente vai estar trazendo. Então, aí tu vais ampliando a tua metodologia. Como eu falei, a metodologia ela é bastante minuciosa, ela é bastante detalhada. Aí tu tens que colocar tudo isso, né? Quantos assistentes sociais, será turno da manhã, turno da tarde?
Não, no turno da noite, a gente não será, a pesquisa não englobará assistente social do turno da noite, tendo por exclusão o noturno, já que fica difícil o profissional, a pesquisador estar em campo durante a noite. Aí, porque tem que ter o critério de inclusão e o critério de exclusão dos sujeitos da pesquisa. Então, foi muito bom você ter produzido mesmo, que eu fiz questão de imprimir e estar trazendo aqui para a gente estar discutindo e contribuindo, né, na ampliação do teu conhecimento, Jane. Eu espero ter alcançado o teu objetivo. Tá, professora, obrigada, eu que agradeço. Vou tentar melhorar aqui, melhorando devagar, por partes. Exatamente. É essa mesma forma. Se você não for produzindo, você nunca vai aprender de fato, né? Eu só vou aprendendo quando eu vou produzindo. Tá, não é assim, mas então eu vou tentar de outra forma. Mas para isso vocês precisam ler os textos que eu estou encaminhando. É muito importante. Quanto mais você lê dentro da área da pesquisa, melhor, né? E a gente sabe que a gente tem que ler para além dos textos dados em sala de aula. Tem que ler muito, 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 muito mais. Tem alguma Ok, outra apresentação? Obrigada, tá, Jande, novamente. de nada. Professora, eu fiz o meu Eu, também. professora, eu também fiz. Não sei se está certo, porque eu estou em dúvida. A Lia e a Dani, né? Sim, É, isso. Quem vai ser a mas primeira? Pode ser a Dani, não sei. Bora ver. deixa eu já estou com o meu aqui na minha frente. É, Eu também estou aqui com o meu. Mas eu vai lá, começo, Dani. tá? Eu vou Você tem desde slide, do Dani? início. Hã? Você tem slide? Se Você eu fez te- slide? Não, eu fiz a punho mesmo. Eu fiz a mão. Eu não tenho Certo. computador, professora. Tá Ah, no tá. treino. Eu começo desde do, do título. Comece. Título, saúde do idoso. Não, tema, saúde do idoso. Já ia falar título? Tema, saúde do idoso. Título, os impactos positivos e negativos do programa Saúde do Idoso, promovido pelo Centro de Referência de Assistência Social CRAS, no bairro Amigo Gabriel, em Marituba, Pará, no período de 1º de setembro de 2020 a 31 de outubro de 2020. Justificativa. Essa pesquisa parte do interesse da pesquisadora a partir de familiares próximos que fazem parte do programa realizado no CRAS do seu bairro e tem como importância conhecer os impactos na vida dos usuários e seus impactos positivos e negativos, pois a Política Estadual de Saúde do Idoso tem por objetivo garantir a atenção integral à saúde das pessoas com 60 anos ou mais, promovendo a manutenção da capacidade funcional da autonomia, contribuindo para um envelhecimento ativo e saudável. Objetivo geral: avaliar os impactos positivos e negativos na vida dos usuários que fazem parte do programa e seus fatores positivos e negativos. Espera aí. Objetivos gerais. Avaliar os impactos positivos e negativos na vida dos usuários que fazem parte do programa. Objetivo específico: conhecer como o programa Saúde do Idoso no CRAS Amigo Gabriel em Marituba funciona e como o programa contribui na vida dos usuários, seus impactos positivos e negativos. Problema: qual a percepção dos idosos
participantes do Programa Saúde do Idoso em relação às atividades oferecidas pelo Centro de Referência de Assistência Social no bairro Almir Gabriel. Hipótese. Os idosos compreendem as atividades realizadas pelo CRAS e qual sua contribuição nos hábitos dos mesmos. Os idosos não compreendem as atividades realizadas pelo CRAS como algo relevante para o seu bem-estar. Metodologia. Os métodos utilizados nessa pesquisa foram os métodos utilizados nessa pesquisa foram estudo de casos, onde, segundo, eu não sei pronunciar, sei lá, YIM, não sei a pronúncia desse nome. O método de estudo que facilita a compreensão de referências social complexas e, em geral, se aplica com mais frequência às ciências sociais humanas. Foram também utilizados um método dialético, onde, segundo Hegel, afirma que tudo no universo... Hegel, eu acho que é isso. Segundo Hegel, afirma que tudo no universo interage, por isso há necessidade de uma interação direta com os usuários da pesquisa. E foram também utilizados o método de abordagem qualitativa, onde, segundo Silvio Oliveira, as abordagens qualitativas facilitam descrever a complexidade do problema e hipótese, bem como analisar a interação entre variáveis, compreender e classificar determinações entre variáveis, compreender... Eu acho que eu repeti aqui. Espera aí. Deixa eu ler essa segunda parte. Foram também utilizados a abordagem qualitativa, onde, segundo Silvio de Oliveira, a abordagem qualitativa facilita descrever a complexidade do problema e hipótese, bem como analisar a interação entre variáveis, compreender e classificar determinações, oferecer contribuições no processo de mudança social, criação ou formação de opinião de determinados grupos, interação das particulares do comportamento ou atividades individuais. Só isso, professora. Professora? Tá bom, muito obrigada pela sua produção, tá? Mas eu vou precisar que você encaminhe para mim esse teu trabalho com foto mesmo pelo meu WhatsApp, pelo meu e-mail, para eu imprimir, para eu contribuir melhor depois para ti, tá? Mas eu observei que a tua metodologia ela veio mais detalhada. Ela trouxe aí o referencial teórico, que é preciso, né? Eu só tenho que ler direitinho para ver se a metodologia que você adotou aí, se vai ser realmente, vai responder ao que tu desejas. Porque aí eu tendo assim impresso, para mim é muito melhor para estar contribuindo para você. Porque senão eu faço só algumas anotações, aí não fica uma orientação mais profunda, tá? Tá certo. Mas eu vi que a tua metodologia ela já traz esse referencial teórico que é importante. Agora, eu preciso entender
esse referencial que eu estou trazendo, tá? Então, o método de análise do teu projeto de pesquisa vem de acordo com os dizeres de Hegel, pelo que você falou, né? E aí eu tenho que entender por que ele é importante no meu trabalho. Então, tem que ficar atenta a esses pontos, para você não se perder. E aí, se será utilizado a entrevista, se será utilizado o questionário, também tem que trazer. Como se trata dos usuários idosos, pelo que eu vi, serão esses usuários do seu trabalho, você vai ter que também dizer quais são os idosos que irão participar. Serão todos os idosos atendidos? Serão os idosos pela parte da manhã? Enfim, que é o critério de inclusão e exclusão dentro da sua metodologia que precisa ter, né? Qual será o universo de pesquisados, tá? Tá. Eu acho que Mas, foi na sua justificativa que você colocou sobre a política estadual do idoso. É importante você trazer esses dados, né? Porque tu vai estar referindo a um programa ligado a uma política de assistência. Só que você tem que trazer também a política municipal do idoso. Por quê? Porque o CRAS ele é do município, né? Então a gente sabe que existe uma política nacional, existe uma estadual e existe uma municipal. E existe, né, o Estatuto do Idoso. Então, são legislações que vão ser muito importantes para o teu trabalho, tá bom? Então, você tem que citar também a política municipal para o idoso, que o CRAS vai responder ao município, tá? Então, esse é um ponto importante também. Aí você coloca... Quer fazer alguma pergunta? Posso continuar? pode. Aí você coloca na sua hipótese, assim, duas hipóteses, é isso? Isso. Os idosos Sim, compreendem leia. a primeira. Os idosos compreendem as atividades realizadas pelo CRAS e qual sua contribuição no hábito dos mesmos. E a segunda, os idosos não compreendem as atividades realizadas pelo CRAS como algo relevante para o seu bem-estar. Tá, então eu tinha entendido que era em forma de pergunta. Mas não, mas aí tem que ser ou uma hipótese ou a outra, tá? Eu não posso usar as duas? Não, ou tu compreende ou tu não compreende. Aí depois na tua análise do dado tu vai dizer, né? Uhum. Ou ele entende, traz qualidade de vida para ele ou não. Porque, deixa eu ver se eu entendi. Porque no meu raciocínio, assim como tem idosos que estão ali e vão com empolgação, tudo, e acham, não, realmente a gente está aqui porque a gente é nosso bem-estar, né? Mas também tem idosos que estão ali, mas não ficam para passar tempo. Foi dessa forma que eu compreendi. Essa forma tu tem a princípio, né? A tua pesquisa concretamente ela vai te responder se tem idosos que pensam assim ou não, mas vai ter uma maioria, vai ter uma diferença aí, né? Então, existe 52% dos idosos pesquisados afirmaram uma qualidade de vida após ter entrado no programa Pererê Parará. Sendo que 40 e pouco por cento afirmaram não compreender ou não atrelar sua qualidade de vida, a sua inserção no programa. Sendo assim, portanto, a hipótese colocada de que a maioria dos idosos não compreendiam essa qualidade de vida após entrar no programa, ter sido negada com o desenrolar da pesquisa, ou com o fechamento da pesquisa, entendeu? Ou confirmada. Ou vai ser negada ou vai ser confirmada. Mas tu vai ter uma porcentagem, tu vai saber, de 5 entrevistados, 3 disseram que compreende, que trouxe uma qualidade de vida. Outros 2 disseram que não, para eles não tem nada a ver, não está atrelado à qualidade de vida deles, à entrada no programa. Entendeu? Tem que ser uma das duas da hipótese. Aí você escolhe qual a que você quer, a que tu acha mais provável que vai dar a resposta do teu projeto.
Porque só lembrando que a hipótese negada ou confirmada, ela não tira o mérito da pesquisa, porque você vai trazer o dado da realidade. A hipótese foi um pensamento, uma sugestão, uma intuição que você teve. Mas, concretamente, a tua pesquisa trouxe uma outra realidade. Entendeu, Dani? Então, eu vou fazer assim, professora. Eu vou digitar, eu vou tentar baixar no meu celular o aplicativo do Word, vou digitar. Aí até melhor para a senhora ver e a gente Sim, com responde, certeza. Com né? certeza. Com certeza. Fica bem melhor. Então, Mas que bom pronto. que você produziu, né? Que você trouxe esses referenciais teóricos na sua justificativa. É isso mesmo. Tem que ter esses referenciais. Só tem que compreendê-lo e ampliar mais. Tá bom, Dani? Então, parabéns pela sua produção também, tá? Fico muito feliz. Nia, você agora, né? Sim, professora. Vamos Vamos lá. lá. Eu gostaria que você também encaminhasse para mim, tá, Lia? Na verdade, vocês precisam encaminhar para mim Pois, o material que você... professora, aí eu estava pensando de apresentar a sexta, mas sexta não vai dar, porque eu queria que a senhora falasse, assim como a senhora falou com a Jande, né? Um Uhum. ponto bem. E aí eu Pois estava em é. dúvida, aí, tá? Mas Tá, eu vou apresentar hoje, tá? Que eu tá. estou aqui em casa mesmo, tá? O meu tema é Mulheres Chefe de Família. Meu título é A Rotina da Mulher Chefe de Família, dois pontos, econômica, social e afetiva. A Eu posso rotina, começar? a A rotina, rotina da mulher, a rotina da mulher chefe de família, dois pontos, econômica, social e afetiva. tá. Minha justificativa é: a pesquisa lança as famílias de camada popular que contam exclusivamente ou principalmente com a figura feminina como chefe de família, condições de vida das mulheres, seus trabalhos, assim como as estratégias de sobrevivência individual ou coletiva, formulada pelas mesmas, e ainda compreender como está esta condição social é construída, percebida e sentida por estas mulheres a partir de um contexto de carência econômica e social, acentuado ou não pela própria situação de desigualdade de gênero em que a mulher se encontra a sociedade. A situação socioeconômica desfavorável em que tais famílias se encontram produz um cenário de vulnerabilidade social, econômica e histórica que acompanha essas mulheres desde a infância e em diferentes modalidades. Aí eu vou falar ao objetivo geral. Analisar as mudanças na composição familiar, sua visibilidade e a aceitação da sociedade. Exigem que se leve em conta o reflexo da sociedade mais ampla nas formas de se viver em família e nas relações interpessoais. As específicas, as específicas. Primeiro ponto, analisar os aspectos socioeconômicos efetivos que circulam a chefia monoparental feminina. Segundo ponto, conhecer de que modo se dão os laços afetivos no seio desta família. Terceiro ponto, verificar como a mulher, chefe de família, e o cuidado dos filhos. Problema. O que pode ser aprendido na rotina da mulher chefe de família? Uma pergunta.
A rotina da mulher chefe de família encontra na mão do trabalho e vida familiar uma problemática que acaba por se refletir na participação dessa mulher na vida e formação de seus filhos. A hipótese. O reconhecimento por parte do genitor masculino de seus laços com os filhos promove muitas vezes a revolta por parte da mulher, que se vê obrigada a arcar sozinha com as questões financeiras e tentar suprir também os laços maternos na família. A minha metodologia foi a minha dúvida, por isso que eu coloquei aqui referências teóricas. Eu tinha essa dúvida, onde colocar a referência teórica, e eu não coloquei. Mas eu vou ler aqui. Ao depararmos neste abrangente universo feminino, vamos relatar o dinamismo dessas mulheres para vencer o preconceito e o descaso no seu cotidiano familiar. Conhecer a história e a dinâmica de famílias chefiadas por estas mulheres. Avaliar as condições do seu dia a dia e a de vulnerabilidade social. Ter conhecimento de suas estratégias de sobrevivência para manter esta família. Esse foi o meu pré-projeto, professora. Então, parabéns, Bia, que você produziu, né? Isso é importante demais. Mas a gente Obrigada. precisa fazer, né, as orientações pertinentes. E aí, quando você mandar para mim, eu vou contribuir, vou poder te orientar bem melhor. Mas olha, já tem alguns pontos que você pode Isso que eu pensar. quero mesmo. Aí já tem alguns pontos que você pode pensar e já avançar, né? Você coloca assim, o tema, mulheres chefes de família. Tá, se é o tema, é o assunto, né? Então, o assunto é sobre mulheres que é chefe de família. Para mim, isso é o teu assunto. Aí o título, a rotina das mulheres chefes de família. Dois pontos, né? Vem subtítulo, econômico, social e afetivo, não é isso? Isso. Aí eu lhe pergunto assim, como é que você vai ter conhecimento da rotina das mulheres chefes de família em todo o mundo? Ou em todo o Brasil? Assim, é porque é isso que é a minha dúvida, né, professora? Porque sobre esse título, eu peguei, tipo assim, como é que eu faço um título baseado em uma pesquisa, uma entrevista, né, em um local? A minha dúvida é essa, eu gostaria que a senhora me Pois é, tu tens que explicasse. delimitar onde é que Isso. vai ser. Primeiro, como é que tu vais conhecer a rotina dessas mulheres? Quais serão essas mulheres? Onde elas moram? Né? Serão todas as mulheres de todo o mundo? Serão todas as mulheres do Brasil, do Pará, do bairro dos Jurunas, da Rua Ode Almeida, da Passagem Santa Isabel, da Vila Rodrigues? Quais são essas mulheres? Pode ser tipo uma entrevista? Se for uma entrevista, como seria esse título, professora? Não, aí pode, na metodologia, tu vai ter que definir como tu quiseres. Entrevista, questionário, né? Tu tens que pensar realmente o que tu queres no teu projeto. Tu queres saber dessa situação econômica, social e afetiva, conhecendo a rotina dessas mulheres, fica parecendo que tu quer traçar um perfil das mulheres chefes de família, né? Eu entendi dessa forma, embora o teu título não me responda nada disso, eu estou supondo, pelo que você falou, pelo que você relatou. Mas se fosse para traçar esse perfil dessa mulher, né, chefe de família, na questão econômica, social e afetiva, também teria que saber o universo.
serão todas as mulheres, enfim, delimitar esse teu título, que ele está muito amplo, tá? Então, tem que ter uma delimitação, tu tem que ter um conhecimento maior do assunto, para você, então, delimitar o teu título. Quanto mais eu conheço sobre o assunto ou sobre o tema, eu tenho condições de delimitar o meu título, tá bom? Na tua justificativa, você tem que trazer o que te motivou, qual o interesse por essa temática, né? Quais são os dados relevantes que eu tenho que colocar na minha justificativa que vão mostrar a importância desse trabalho? Então, tem que trazer essa motivação, esse interesse, esse desejo por esse tipo de pesquisa, tá? Os teus objetivos, eles estão amplos também, já que o teu título está amplo, aí tudo vai ficando amplo, entendeu? Uma vai seguindo a outra. Por exemplo, você coloca no objetivo geral, mais ou menos, analisar as mudanças na composição familiar, e aí vai falando, quer dizer, está muito amplo o teu objetivo geral. Por quê? Porque você não tem ainda o título definido, fechadinho, redondinho. E aí uma coisa está ligada à outra. Se o título não está bem fechado, você não consegue fechar os seus objetivos. E aí os objetivos específicos também caminham na mesma linha, porque tu vai colocar analisar os aspectos socioeconômicos. Olha, aí para mim de novo vem a questão do perfil socioeconômico da mulher chefe de família. Mas aí eu me pergunto, mas onde será que ela vai fazer essa pesquisa? Como é que ela vai conseguir esses dados, né? E o analisar, geralmente, você traz no objetivo geral. Né? No objetivo específico, você vai colocar conhecer, identificar, verificar. Aí tu traz no segundo, conhecer de que modo se dão os laços afetivos. Aí, de novo, me vem a questão do perfil. E verificar como se dá, né, essa relação aí. No teu problema, tu coloca o que pode ser apresentado na rotina da mulher chefe de família, uma coisa assim. O problema é uma pergunta. O problema vai ser o objeto da tua pesquisa. Será o objetivo mesmo da tua pesquisa. Então, quando você ler mais sobre esse assunto, tu vais definir qual é o teu título, tu vai focar nesse teu título. Do título, tu vais conseguir objetivar, trazer os teus objetivos gerais, trazer o problema. O problema é uma pergunta. Né? Se fosse o perfil dessa mulher chefe de família, o problema seria qual é o perfil socioeconômico e afetivo das mulheres chefes de família. Mas está amplo, para TCC está amplo, então eu tenho que definir aí o meu título, tá? Lembrando que o problema é uma pergunta. Você pode contextualizar e trazer uma pergunta, ou pode ir direto na pergunta. Então, eu já disse que, particularmente, eu gosto que vá direto na pergunta, porque fica bem objetivo. Na hipótese, você já me traz uma outra realidade, porque você já coloca o genitor masculino, né? E que não tem a ver diretamente com o teu título, mesmo que o teu título esteja amplo, é preciso rever essa hipótese. A hipótese será de que a mulher chefe de família se sente angustiada pelo fato de não ter uma contribuição financeira por parte do pai dos seus filhos, por parte do parceiro, da sua parceira, enfim. Tem que estar de acordo com o teu título. E aí essas confusãozinhas acontecem justamente porque não está fechado esse título. Mas é muito bom você produzir porque te possibilita ampliar, melhorar, né, Lia? Então, parabéns pela sua produção. Tá. Só precisa caminhar mais um pouco e caminhar para mim também, tá? Que aí que a gente possa contribuir mais. Mas aí tu já pode pegar, a partir dessas orientações, ler sobre o assunto e aí ir melhorando o teu pré-projeto, tá bom? Fico muito feliz pela sua produção, tá? Tá ok. Então, já são 22h23. Na próxima sexta-feira, a gente faz as demais apresentações, tá bom? Obrigada, gente. Uma boa noite. Tá, um ok, abraço pessoal. afetivo para todos vocês. Beijo, boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Até sexta, se Deus quiser.